Fux. Vossa Excelência tem vista nos embargos de declaração na ação penal... Vamos acabar. Encerra depois. Podemos encerrar. Melhor, não? A ação penal número 516, embargos de declaração. Senhor presidente, agrade plenário, luz representante do Ministério Público, senhores advogados presentes. Trata-se de embargo de declaração, mas parece que o advogado assume a tribuna. Sua Excelência, senhor presidente. Não, olha... Permitir só suscitar duas questões de ordem? Não, olha, não há sustentação oral em embargo de declaração. Esse pedido já foi formulado duas vezes, uma vez já foi indeferido pelo plenário. Foi peticionado, se for questão de ordem... Mas qual é a questão? Eu não sei nem qual é a questão. Vamos ver. Se for questão de ordem, sim. À luz do regimento interno, a defesa entende que, com a saída de Sua Excelência, o ex-relator, desembargador Aires Brito, deveria ser nomeado novo relator para o processo, Já foi feito. bem como o novo revisor. E, ao que parece, data vênia, hoje não se tem um relator ao processo, né? Senhor presidente, o relator... Ainda não temos a cadeira preenchida, Não. em que pese a passagem do tempo. Agora, o ministro Luiz Fux teve vista do processo. Sim, ministro. Ele atuará, meu Deus do céu, com domínio, Claro. Inclusive revelando fatos que poderiam ser revelados pelo relator. Né? Mas o relator Não, já a proferiu verdade- o seu voto. O relator já proferiu que o seu o Supremo voto. não tem desembargador Aires Brito, nem nunca teve. Não, há um... Isso dá termos, nomenclaturas diversas. Eu, por exemplo, me considero apenas Eu juiz. também, juiz. Não, aqui aí a hipótese é mais simples do que isso, porque o ministro Aires proferiu o voto, todos votaram, e depois houve a interposição de embargo de declaração, que o ministro Aires funcionou de embargo de declaração e eu pedi vista. Pois é, trata-se Não tem, unicamente curso de normal. continuação Continuação do do julgamento já julgamento. iniciado. Não Perfeito, tem... obrigado. Senhor presidente, grande a Corte, o plenário desta Corte proferiu decisão condenatória contra o acusado José Fuscal de Cezílio, estando o acordo assentado. Ação penal originária, crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. Inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 168-A e inciso 3º do artigo 337-A, ambos do Código Penal. Continuidade delitiva e concurso material, elemento subjetivo do tipo dolo específico, não exigência para ambas as figuras típicas, materialidade e autoria comprovadas em relação ao correal detentor do foro por prerrogativa de função. Precária condição financeira da empresa, excludente de culpabilidade, inexigibilidade de conduta adversa, não comprovação, inaplicabilidade ao delito de sonegação de contribuição previdenciária, procedência da acusação, absolvição da correa, insuficiência das provas, pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa para cada delito, totalizando 7 anos de reclusão e 60 dias multas fixados em 1/2 salário mínimo. Regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, substituição da pena privativa de liberdade, sursídio e descabimento. Presidente, só para eu continuar e entender a metodologia sugerida por Vossa Excelência me permite, então, continuar, porque depois, então, não vai fazer intervalo. É isso? Eu posso... Tá bem. Então, o acordo de Vossas Excelências dispunha o seguinte: o acusado detentor de foro prerrogativa de função, na condição de sócio-gerente da empresa Curtume Progresso Indústria e Comércio Limitada, deixou de repassar ao INSS, no prazo legal, no período de janeiro de 95 a agosto de 2002, valores arrecadados pela empresa a título de contribuições incidentes sobre a remuneração de empregados relacionados em folha de pagamento mensal e rescisões de contrato de trabalho. Além disso, no período de maio de 99 a agosto de 2002, omitiu fatos geradores de contribuições previdenciárias nas guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, informações da Previdência Social, GFIP, referentes a remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais. E a diferença de remuneração paga a segurados empregados.
valores consolidados em 14 de março de 2003, respectivamente em R$ 259.574,72 e R$ 618.587,06. A materialidade delitiva ressai do procedimento fiscal já encerrado, acompanhando farta documentação. A orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para a configuração do crime de apropriação indébita, basta a demonstração do dolo genérico. Estou aqui saltando alguns pontos, porque a matéria já decidida aqui pelo Pleno. Não se presta para a suspensão da pretensão punitiva estatal nos moldes do artigo 9º da Lei 10.684, a juntada de recibo do pedido de parcelamento da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, cuja primeira prestação não foi paga no prazo previsto no referido documento, porque não comprova a efetiva obtenção do parcelamento administrativo do débito fiscal. A mera participação no quadro societário como suagente não pode significar automático mecânica responsabilização criminal. Aí, nesse caso, é porque o plenário excluiu uma corré. Os elementos probatórios confrontados com as diversas versões externadas pela defesa no curso da persecução penal, bem como a juntada de alteração contratual com registro falso da junta comercial, excluindo o acusado da sociedade, permitem chegar à conclusão da responsabilidade penal deste. No procedimento fiscal, ganha destaque e corrobora inequivocamente a condição contratual do sócio-gerente do acusado, o instrumento procuratório por ele outorgado. A prova testemunhal produzida durante a instrução não infirma a condição do acusado de responsável pela administração da sociedade. No âmbito dos crimes contra a ordem tributária, tem-se admitido, tanto em sede de doutrina quanto jurisprudência, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, a precária condição financeira da empresa, que, no caso, não restou comprovada. Não é possível a aplicação da referida excludente ao delito 337-A do Código Penal, porque a supressão ou redução da contribuição social e quaisquer acessórios são implementados por meio de condutas fraudulentas, incompatíveis com a boa-fé instrumentais à evasão, descrita nos incisos do caput da norma incriminadora. Hipótese em que o conjunto probatório não revela em absoluto a precária condição financeira da empresa. Isso não foi, então, levado em consideração. A continuidade delitiva se configura pela sucessão de crimes autônomos de idêntica espécie praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, que se considera um só crime por fictio iuris. Não há nos autos prova ou evidência que a correta tivesse poder de mando, réu condenado a pena base de 3 anos de reclusão e 30 dias multa para cada delito, que, na ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, aumentar de 1/6 ante a continuidade delitiva, foi tornada definitiva em 3 anos e 6 meses e 30 dias multa. Pena que, somada, devido ao concurso material, totalizou 7 anos de reclusão e 60 dias multa, fixados no valor unitário de meio salário mínimo, vigente em agosto de 2002, atualizado monetariamente desde então. Fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, seguido do reconhecimento da impossibilidade de conversão das penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Corré absolvido. A defesa do acusado interpôs embargos de declaração, que são esses embargos que eu pedi vista, sustentando a existência de omissão no julgado, que não se teria manifestado sobre a extinção da punibilidade em face do pagamento integral do débito fiscal, inclusive dos consectários legais, folhas 2408, quitação que teria ocorrido em 1º de outubro de 2010, antes da publicação do acórdão, mediante o qual foi imposta a condenação. Argumenta que, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 10.684 de 2003, a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito pode se dar a qualquer tempo, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 81.929, relator ministro César Peluso, já de Justiça, de 27 de fevereiro de 2004. O embargante sustenta também a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado com base no disposto no artigo 109, inciso 4º, combinado com o artigo 115 do Código Penal, esclarecendo que o acusado teria completado 70 anos de idade, fato este que ocorreu antes do julgamento, se contado o prazo em horas, e efetivamente antes da publicação do acórdão condenatório. Assim,
descontado das penas o acréscimo estabelecido pelos tipos penais decorrentes da continuidade delitiva para fins de contagem da prescrição, a considerar a pena de 3 anos e o prazo prisional de 8 anos, contado este prazo pela metade, ex-vido do disposto. No artigo 115 do Código Penal, diz-se nos embargos de declaração, chegar-se ao lapso prescricional de 4 anos entre o último fato imputado ao acusado e o recebimento da denúncia, ocorrido em 19 de fevereiro de 2009. Por fim, requereu o acolhimento dos embargos declaratórios, conferindo os efeitos infringentes, para declarar extinta a punibilidade pelo pagamento do débito fiscal e, sucessivamente, fosse declarada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 109.4, combinado com 115 do Código Penal. Após a manifestação da Procuradoria-Geral da República, o ministro Aires Brito, hoje, na época, era presidente da Corte, submeteu à apreciação do plenário os pleitos formalizados pelo embargante. Sua Excelência rejeitou os embargos de declaração, assentando preliminarmente o caráter manifestamente infringente dos embargos, por meio dos quais a defesa procura, sob pretexto de vício inexistente, o reexame do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo-o com evidente propósito de retardar o início do cumprimento das penas aplicadas. E buscando o rejulgamento da causa. Assim, ante a ausência de omissão, os embargos não seriam cabíveis. Contudo, em face da alegação de extinção da punibilidade pelo superveniente pagamento do débito tributário, realizada após a sessão do julgamento, a questão poderia agora ser apreciada pela Corte, afirmou Sua Excelência o ministro Aires Brito. Sua Excelência rememora que o embargante foi condenado a pena de 7 anos de reclusão em regime prisional semiaberto e 60 dias multa em continuidade delitiva por força dos artigos 168-A, inciso 1, 337-A, inciso 3º, ambos do Código Penal, acentuando também que o acusado poderia, antes da condenação, ter procedido o pagamento do débito. Contudo, veio a fazê-lo em 1º de outubro de 2010, dias após a sessão de julgamento, realizada em 27 de setembro de 2010, pagamento que veio a ser confirmado pela Secretaria da Receita Federal. O ministro Aires Brito delimita, por isso, o desafio temático posto ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Saber se, em face do artigo 69 da Lei 11.941, de 2009, o pagamento integral do débito tributário efetuado após a condenação, que Sua Excelência afirma ser condenação definitiva, extingue ou não a punibilidade do crime tributário e, realizando-se até mesmo antes do trânsito julgado, ter-se-ia a extinção da punibilidade, considerando-se, inclusive, a aplicação do princípio da presunção de não culpabilidade. Para a solução da controvérsia, o ministro Aires de Brito recordou precedente desta Corte, habeas corpus 96.681, do qual tomou como empréstimo o voto proferido pelo ministro Marco Aurélio, a respeito da aplicação do disposto no artigo 9º da Lei 6.884, 2003, que anteriormente dispunha sobre a matéria e transcreve o entendimento então externado. A interpretação teleológica do preceito conduz a assentar-se que, ainda em curso o processo penal, pode dar-se a suspensão aludida, pouco importando, já existir sentença condenatória no Senado. O que cabe perquirir é se ainda não houve a preclusão no campo da recorribilidade do decreto condenatório. Diz Sua Excelência, disse o ministro Aires de Brito, que o caráter definitivo da decisão condenatória recorrível do ponto de vista processual é que dá efetividade concreta à pretensão punitiva do Estado, conferindo-lhe o direito de impor a sanção ao condenado. E, após transcrever excertos doutrinários sobre o alcance do vocábulo sentença irrecorrível, assevera que a imutabilidade das decisões judiciais vem da sua inacessibilidade a recurso, o que, diante das peculiaridades da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, carrega diferença em relação ao trânsito julgado perante os demais órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, nesse particular, o ministro Aires de Brito manifestou o entendimento de que a condenação na competência originária, mesmo antes do trânsito julgado, já era execuível. Foi isso assentado. Em síntese, a decisão condenatória, afirmava o ministro Aires de Brito, a decisão condenatória do plenário do Supremo Tribunal Federal em ação penal originária é definitiva
e anuncia o momento de se dar cumprimento à pena, razão pela qual, em certos momentos, esta Corte determinou o imediato cumprimento de decisões independentemente da publicação do acórdão. Ressaltou, por isso, dada a peculiaridade da jurisdição outorgada ao Supremo Tribunal Federal, que, diversamente dos demais recursos, em que a decisão é passível de recurso, poderá ser substituída pela que se lhe segue no âmbito desta Corte, somente admite os embargos e, no caso, embargos declaratórios da decisão não é substitutiva, mas simplesmente integrativa daquilo que já foi decidido, considerado um todo único. Prosseguindo, afirmou ainda Sua Excelência que, excluída a hipótese de cabimento de embargos infringentes, a adesão condenatória do plenário da Suprema Corte à ação penal originária é definitiva e anuncia o momento de se dar cumprimento à pena. Em face destes marcos interpretativos, acentua que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, quando exercida em única ou última instância, prescinde do trânsito julgado para que sua decisão ganhe foros de definitividade. Definitividade que limita, então, a possibilidade de reconhecimento do pagamento do tributo como causa extintiva da punibilidade, por não mais existir pretensão punitiva do Estado passível de sua suspensão ou anulação. Concluindo, Sua Excelência rejeita os embargos, defere o pedido de declaração de extinção de punibilidade pelo superveniente pagamento do débito tributário, então determina, independentemente da publicação do acordo, a imediata execução da pena privativa de liberdade imposta ao condenado com a expedição para tanto mandado de prisão. Delega a execução da pena ao juiz da execução criminal da circunscrição judiciária de Brasília. Então, eu pedi vista naquela oportunidade, exatamente por quanto estavam em jogo essas premissas de que a condenação na decisão originária do Supremo Tribunal Federal era uma condenação definitiva, independentemente do trânsito julgado. E como a parte pagara o débito, segundo a lei, antes do trânsito julgado, e, portanto, a decisão ainda não tinha sido, não se tornara, como disse o ministro Marco Aurélio, irrecorrível sob aquela ótica, então eu entendi de pedir vista, porque precisava conhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essa temática da execução imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal nos casos de competência originária. Por outro lado, também me chamou a atenção naquela oportunidade o fato de que se tornou inequívoco e incontroverso no processo o pagamento do débito tributário. Houve o pagamento do débito tributário. Então, eu pedi vista, cujo julgamento teve início em 1º de dezembro de 2011 e foi encaminhado ao meu tribunal, ao meu gabinete posteriormente. Conquanto já tenham sido realçados pelo ministro Aires Brito, relator, entendo necessário destacar algumas peculiaridades deste processo. Eu verifico que na ata de julgamento juntada ao processo, as folhas 2181, não há qualquer referência à solução da controvérsia relacionada ao marco interruptivo da prescrição, se na publicação do acordo ou da data da sessão em que julgada a ação penal, bem quanto ao cumprimento imediato do acordo condenatório. Na sequência, as folhas 2190 e 2192, o acusado requereu a juntada dos comprovantes do pagamento do débito tributário e impugnou pela declaração da extinção da punibilidade nos termos do artigo 9º da Lei 11.941/2009. A Procuradoria-Geral da República foi instada a manifestar sobre a pretensão, o que não se efetivou, porque o processo fora requisitado pelo relator. Ocorreu, então, a composição do acórdão, sendo juntados os votos e as transcrições dos debates. Houve, afinal, a publicação do acórdão de folhas 2389 e 2393 em 6 de dezembro de 2010, no bojo do qual não há referência ao marco interruptivo da prescrição, tomado como na assentada de julgamento. A defesa interpôs, então, os embargos de declaração de folhas 2408 a 2416, sustentando a ocorrência da extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário, que, conforme entende, poderia ser efetivada a qualquer tempo, nos termos da Lei 11.941/09, e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 109, inciso 4º, combinado com o artigo 115 do Código Penal, juntando a oportunidade a certidão de nascimento para comprovar ter o acusado completado 70 anos de idade, pois nascido em 28 de setembro de 1940, folhas 2417.
A Procuradoria-Geral da República foi instada a manifestar sobre os embargos declaratórios que se reveste manifesto caráter modificativo, vindo do processo o parecer de folhas 2422 e 2434, no sentido da rejeição. Na sequência, o ministro relator ele determinou a realização de diligências junto ao Instituto Nacional do Seguro Social em Goiás, visando obter informações a respeito do pagamento dos débitos pelo acusado, folhas 2447. O embargante, antecipando-se na providência, requeriu a juntada da certidão de folhas 2450, bem assim dos recibos acostados às folhas 2451 e 2456. Sua Excelência, o ministro Aires Brito determinou que fossem reiterados os termos do ofício pedido ao INSS, as folhas 2466. E, desta feita, a Secretaria da Receita Federal do Brasil prestou as informações a respeito da liquidação dos débitos em matéria referente à competência daquele órgão. Aí cito aqui as folhas. Concluso o processo com a documentação acima referida, o ministro relator, após consulta íntegra da gravação em áudio e vídeo da sessão de julgamento da ação penal, consulta motivada pela oposição dos embargos da declaração, constatou a ausência nos diálogos que compõem o inteiro teor do acordo de relevantes passagens do que é discutido e deliberado pelo plenário. Diligenciando junto à Secretaria Judiciária, veio a ser esclarecidas as folhas 2553, que não foi objeto de degravação e, por isso, não integrou o acórdão os trechos relacionados aos esclarecimentos oferecidos pelo advogado do réu e o debate ocorrido após o lançamento do último voto oral, no momento em que o tribunal estabelecia a melhor redação para a proclamação do resultado. Transcrição juntada, nessa ocasião, às folhas 2554 e 2561, nas quais se verifica a solução da questão pertinente ao momento a ser considerado para ter a completude da idade de 70 anos, que se firmou como sendo no dia seguinte ao julgamento, e não naquela assentada. Quer dizer, fez 70 anos depois do dia do julgamento, e não naquela assentada. E a decisão quanto ao fato de se ter como praxe na Corte a interrupção da prescrição na data em que julgado pelo plenário a ação penal originária. Cumprida a diligência, o ministro relator determinou, as folhas 2563, 1. A retificação da ata da sessão para que passe a constar, conforme anunciado no resultado do julgamento, a deliberação do colegiado de firmar como marco interruptivo da prescrição a data da sessão de julgamento em que é proferida a decisão condenatória. 2. A posterior republicação do acórdão. Então, nessa retificação, ficou constando a deliberação do colegiado de firmar como marco interruptivo a data da sessão de julgamento. Estou fazendo um relatório um pouco mais minucioso, porque o processo já tem muito tempo e eu tive que pedir vista. A partir de dados físicos do julgamento. Eu estou citando as folhas, inclusive. Sim, está bem. Se houver alguma dúvida, nós podemos pegar os outros. O acordo, então, embargado foi republicado em 20 de... Não foi apenas um juízo do ministro relator. Não. Ele pelo contrário, teve um cuidado extremo. Entre a publicação e a intimação. Inclusive, no que diz respeito à sentença do juiz monocrático, do juiz de primeiro grau. Sabemos. O CPP distingue a publicidade da intimação. E a publicidade, quando o julgamento é em sessão, é no dia da sessão. Inclusive, lá no STJ... Sim. Lá no STJ... Não se pode confundir o termo final para a prescrição como sendo o da intimação do julgamento. Eu posso até imaginar que deve ter havido, mas, eu não sim, participei na época, mas posso imaginar que deve ter havido um debate acalorado sobre isso. Mas no Superior Tribunal de Justiça, nós verificamos que, na verdade, a lei que rege o recurso cabível era a lei vigente à data da sessão do julgamento. Essa era a nossa jurisprudência. É a nossa jurisprudência. O acordo embargado foi republicado em 20 de setembro. É a doutrina do nosso mestre Zé Carlos Barbosa. É verdade. E a doutrina dos casos julgados, que é uma doutrina também importante, né? O acordo, então, embargado foi republicado em 20 de setembro de 2011. Nele constam as alterações substanciais verificadas pelo ministro relator, a saber, as que dizem a respeito da impossibilidade de contar-se a prescrição pela metade no dia da sessão de julgamento,
pois o réu ainda não contava com 70 anos de idade, e ao estabelecimento do marco interruptivo da prescrição como sendo a data do julgamento. Desse modo, a decisão proferida em 27 de setembro somente teve o acordo publicado na sua completude em 20 de setembro de 2011. O acusado das folhas 2589 reiterou os termos dos embargos da declaração interpórea, reafirmou a ocorrência da extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário e também a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, ocorrida bem antes da propositura da ação penal, haja visto o transcurso de mais de 4 anos desde a data do último fato incriminado e o recebimento da denúncia, tendo em conta a sanção aplicada e a aplicação do artigo 115 do Código Penal, que se refere aos maiores de 70 anos. O Ministério Público Federal reitera a manifestação de folhas 2397, 2400, 2402, 2405, 2422, 2434, requerendo o imediato julgamento dos embargos com a consequente declaração de trânsito de julgado da decisão condenatória e execução das penas impostas ao acusado. Admito os embargos de declaração. O ministro relator da ação penal expressamente afirmou que, motivado pela interposição dos embargos, realizou diversas diligências e a juntada de documentos novos após a sessão de julgamento, oficiou ao INSS, a Secretaria da Receita Federal, determinou a degravação de debates ocorridos durante o julgamento que não compuseram acórdão publicado e determinou a retificação da ata de julgamento e a republicação do acórdão, que foram modificados de modo substancial. Então, de sorte que a admissibilidade dos embargos se revela exatamente pelas providências que foram adotadas. Conquanto não tenha havido completa coincidência entre as alegações do embargante e as providências complementares e corretivas determinadas pelo ministro relator, não se há de afirmar que o acórdão não padecia de vício. Portanto, não tenho como protelatórios os embargos, não verifico a prática abusiva. Haja vista que fatos novos supervenientes à sessão de julgamento, mas ocorridos antes da publicação e republicação do acórdão, relacionados diretamente com o direito do acusado, poderiam influir na causa. Aí eu faço aqui um apanhado de todos os acórdãos do Supremo Tribunal Federal sobre o cabimento dos embargos de declaração, que também é uma matéria que praticamente já está superada, que o ministro Aires Brito conheceu e julgou. Então, eu vou pular essa parte. Então, retornando aqui, senhor presidente, ao tema de fundo, eu recordo serem duas as questões jurídicas submetidas à apreciação desta Corte. Primeiro, a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário ocorrido após o julgamento, mas antes da publicação e da republicação do acórdão condenatório. E a extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, considerando-se, inclusive, a idade de 70 anos, que o acusado completou no dia seguinte à sessão do julgamento. Quanto à extinção da punibilidade pelo pagamento, e aqui, senhor presidente, eu acho importante nós destacarmos esses dois fundamentos, para poder... porque são um fundamento acolhido ou desacolhido, passa-se ao outro. Quanto à extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário, tendo como fundamento o disposto no artigo 69 da Lei 11.941, de 28 de maio de 2009, assim dispõe: extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no artigo 68, quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. É certo ter havido a arguição de inconstitucionalidade do referido preceito no bojo da ADI 4273, ainda em curso nesta Corte. Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, aprova aplicar à espécie a regra do artigo 12 da Lei 9868/99. Assim, não parece razoável afastar a aplicação do dispositivo legal, cuja eficácia não se encontra suspensa, relegando ao segundo plano a presunção de constitucionalidade das leis. E aqui, então, destaca-se essa questão sobre o pagamento do tributo a qualquer tempo como extintivo da punibilidade do crime tributário, tal como assentado no julgamento do habeas corpus 81.929 do Rio de Janeiro, julgado pela primeira turma desta Corte, em 27 de fevereiro de 2004, sendo redator para o acordo o ministro César Peluso. Nesse julgamento, o ministro César Peluso trouxe à colação o seguinte excerto doutrinário: uma leitura apressada, feita sob a ótica da disciplina do antigo refis, do novo parágrafo 2º do artigo 9º, poderia levar à crença de se tratar de norma que faz referência ao momento final do parcelamento, ou seja, que o final do parcelamento, implicando em pagamento, levaria à extinção da punibilidade. Sim,
O entendimento está correto, mas o dispositivo diz mais do que isso. Em nosso entender, o dispositivo pode perfeitamente ser interpretado de forma a permitir que, sempre que houve pagamento, independentemente de ser o montante final do parcelamento, extinto estará a punibilidade agora sem limite temporal, isto é, sem que o recebimento da denúncia inviabilize o efeito jurídico penal do pagamento integral do tributo. Esta interpretação se assenta em 2 fundamentos. Aqui, Sua Excelência faz uma digressão sobre esses fundamentos e diz, tal como ocorre relativamente ao parcelamento, a nova disciplina dos efeitos jurídico-penais do pagamento, por ser mais benéfica, retroage, atingindo todos os cidadãos que se encontrem nessa situação, não importando igualmente o estágio processual. E aqui cita um estudo de Heloísa Estelita, Pagamento e Parcelamento nos Crimes Tributários. Na disposição legal que serve de fundamento a esse acórdão, não há qualquer restrição quanto ao momento ideal para o devedor efetuar o pagamento. Não cabe ao intérprete, por isso, impor restrições ao exercício do direito postulado, cumprindo esta coxa observado o disposto no artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, que dispõe, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício. Aliás, nesse sentido, foi a decisão proferida pela primeira turma no julgamento do habeas corpus 85.661, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Sua Excelência assentou, embora se refira à suspensão de processos criminais em virtude de parcelamento, que a legislação do Refis trouxe a lume, que aplica-se aos processos criminais pendentes, ou seja, ainda que já se tenha decisão condenatória, desde que não coberta pela preclusão na via recursal. É pertinente a observação feita pelo ministro Sepúlveda, pertence ao julgamento do habeas corpus 81.929 do Rio de Janeiro, julgado em 16 de dezembro de 2003. A nova lei tornou escancaradamente clara que a repressão penal nos crimes contra a ordem tributária é apenas uma forma reforçada de execução fiscal. De sorte, senhor presidente, que nesse primeiro tópico, tendo em vista que a nossa mais recente jurisprudência é no sentido de que a decisão condenatória na nossa competência originária não pode produzir de imediato a restrição à liberdade, conforme foi decidido recentemente, e que o pagamento do tributo ocorreu antes do trânsito julgado, eu, num primeiro momento, acolho a extinção da punibilidade em virtude do pagamento do débito tributário e gostaria que Vossa Excelência encaminhasse essa questão. Agora, nós temos uma pequena questão regimental, é que eu era revisor deste processo, fui revisor. Eu sempre fui revisor do ministro Carlos Brito. O regimento diz o seguinte: o relator é substituído na vacância pelo revisor, entre outras hipóteses, na vacância, artigo 38.1. Então, pelo menos neste momento, sou o relator e teria que começar a votação pela presidência. Não é? Todos de acordo? Claro, de acordo. Sim. Como se fosse relator. Digo o seguinte, eu acompanho, com as vênias do ministro Luiz Fux, eu acompanho o voto do eminente relator, ministro Aires Brito. Os presentes embargos, e eu vou além, né? Vossa Excelência se limitou até agora, aparentemente, à questão da extinção da punibilidade. O resto... É a jurisprudência da Corte. Os presentes embargos possuem intentos meramente protelatórios e se limitam a reproduzir questões já apreciadas por este plenário quando do julgamento do mérito da ação penal. No tocante à alegação de prescrição, constatou-se, aspas, que o recorrente não contava com mais de 70 anos de idade na precisa data da sessão de julgamento do processo crime acusatório, o que motivou o afastamento da aplicação da causa de redução do prazo prescricional em função da senilidade a que se refere o artigo 115 do Código Penal. Fecha aspas. Retirado do acordo. Além disso, o plenário entendeu que, aspas, não se operou a prescrição da pretensão punitiva por não haver transcorrido o lapso de 8 anos entre a constituição definitiva do crédito tributário, que se deu em abril de 2003, e o recebimento da denúncia,
em 19 de fevereiro de 2009, e firmou como marco interruptivo da prescrição a data da sessão de julgamento, conforme expressamente constou do resultado do decisum. Fecha aspas. Por fim, em relação à questão atinente à extinção da punibilidade pelo pagamento integral do débito tributário, posteriormente à sessão de julgamento do mérito da presente ação penal, mais uma vez eu alio-me ao entendimento asseverado pelo ministro Aires Brito em seu voto, segundo o qual, aspas, a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário é apenas admissível enquanto existente pretensão punitiva estatal, em contraposição à pretensão executória do Estado, de modo que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, quando exercida em única ou última instância, prescinde do trânsito em julgado para que sua decisão ganhe fórum de definitividade. Definitividade, nós entendemos na ação penal 470, porque senão os condenados estariam presos. Eu estou lendo apenas o acórdão da lavra do ministro Carlos Brito, que prosseguiu. Definidade que limita, então, a possibilidade de reconhecimento do pagamento do tributo como causa de extinção da punibilidade, por não mais existir pretensão punitiva do Estado passível de suspensão ou de anulação. Ou seja, o ministro Carlos Brito fez uma distinção clara entre pretensão punitiva do Estado e pretensão executória, porque aqui, nesse caso, o que houve foi um pagamento posterior à condenação em última e única instância. Ante o exposto, eu acompanho o voto do eminente relator, rejeito os presentes embargos de declaração, indefiro, já havia indeferido o pedido de declaração da extinção da punibilidade pelo superveniente pagamento do débito tributário e determino, independentemente da publicação do acórdão, a imediata execução da pena privativa de liberdade imposta ao condenado. Como voto... Senhor presidente, eu só queria fazer um esclarecimento exatamente nisso. Eu me basei numa jurisprudência mais odierna do Supremo, porque realmente, e evidentemente me submeterei à decisão do plenário, mas efetivamente a Lei 11.941 de 2009, ela dispõe que é suspensa a pretensão punitiva referente aos crimes previstos, inclusive a apropriação indébita tributária. Porque, como diz o ministro Sepúlveda Pertence, o que se verificou aqui foi uma criminalização no afã de exacerbar uma execução fiscal. Uma vez pago o débito, a Fazenda Pública descriminalizaria esse ilícito. Mas é essa distinção entre a pretensão punitiva e executória imediata que eu me permito... Presidente, eu gostaria apenas de lançar algumas ideias, né? A prestação jurisdicional não está aperfeiçoada, tanto que nós estamos a julgar embargos declaratórios, né? A culpa não se mostrou até aqui selada, não se pode cogitar de execução do título condenatório. Há duas espécies de prescrição: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Da executória não se trata, não há a menor dúvida. Começo, presidente, abordando a problemática da idade, e creio que é muito importante sermos um tanto quanto acacianos, começar do início da pretensão da pretensão punitiva, né? O que nós temos na espécie? No dia 27 de setembro, houve, deixa eu só conferir essa data, houve o julgamento, 27 de setembro de 2010, sendo que no dia 28, imediato, completou o acusado, até aqui simples acusado, completou 70 anos. Né? Indaga-se
é possível considerar na espécie a regra segundo a qual, nesses casos, ao prazo prescricional é contado pela metade, por já ter mais de 70 anos? Digo que sim. Digo que sim, por quê? Porque, ao disciplinar a interrupção da prescrição, o Código Penal, na versão primitiva, referia-se ao fator sentença condenatória. Mas sentença condenatória simplesmente prolatada? Não. Sentença condenatória recorrível. Mas veio a Lei 11.596 de 2007 e acrescentou ao inciso 4 do artigo 117, como elemento interruptivo da prescrição. Antes tínhamos só a sentença, que todos nós sabemos, é pronunciamento do juízo, né? E acrescentou a referência com a disjuntiva ou a referência a acordo, que é pronunciamento de tribunal segundo o Código de Processo Civil. Mas foi além, e aqui se tem uma lei mais benéfica ao réu, foi além o legislador para versar a necessidade de publicação. Vou ler o preceito. Preceito que resultou da lei de 2007 e o nosso pronunciamento é de 2010. Pela publicação, o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Dir-se-á, mas na data do julgamento, ele não tinha 70 anos, mas completou 70 anos quando ainda se versa a prescrição da pretensão punitiva, no dia imediato ao do julgamento e bem antes da publicação do acórdão. Por isso, eu tenho como a incidir na espécie o inciso 4 do artigo 117. Há outra problemática, e creio que o ministro Luiz Fux, se acolhe os embargos declaratórios. Na verdade, Vossa Excelência adotou uma metodologia um pouco diversa da minha, porque eu me segui pelos embargos. Então, a primeira matéria suscitada foi o pagamento, e depois a idade. É por isso que porque o pagamento sempre diz respeito ao curso da ação penal, e eu penso que aqui a prescrição da pretensão punitiva... É, né, prejudicial. É prejudicial, mas aí, quanto a essa segunda parte, eu endosso as palavras do ministro Sepúlveda Pertence, né, quanto ao tipo penal coercitivo para ter-se o recolhimento dos tributos. Então, ministro Marco Aurélio, com a vênia de Vossa Excelência, eu poderia ler a parte... Reforçando o executivo fiscal. Né? Não, aí eu vou... Marco Aurélio, essa questão não foi discutida aqui. De ordem pública? Não, o problema... É que eu não tive oportunidade, eu também votei nessa parte. Se entendermos que, ortodoxamente, não seria o caso de embargos declaratórios, podemos implementar a ordem de ofício, né? Em todo e qualquer processo, se é possível, né? Senhor presidente, eu gostaria, então, de fazer uma digressão sobre esse aspecto. Quanto a esse segundo aspecto, presidente, o texto da lei referida pelo ministro Luiz Fux, que é a Lei 10.684, ele é categórico. Ao revelar que se extingue a punibilidade, nós ainda estamos no campo da punição. Não estamos aqui a cogitar de execução. Aliás, sobre esse aspecto, ministro Marco, só para acrescentar o que você está dizendo, no meu modo de ver, a doutrina toda se refere à pretensão punitiva com pretensão punitiva e pretensão executória. Toda a doutrina abarca os ambos. Então, o preceito da 10.684, eu tinha até assinalado aqui, né?
ele é linear, extingue-se a punibilidade pela liquidação. Ora, se não podemos ainda cogitar de execução da decisão do Supremo, né, e causou uma espécie, o que é assentado, né, pelo ministro Aires Brito, de que, como o Supremo é órgão de cúpula e acima dele não tem um outro órgão para rever as respectivas decisões, então o julgamento é um julgamento peremptório, definitivo, e pode ser executado de imediato, né? Como ainda não temos o título precluso na via da recorribilidade, nós estamos a versar a punibilidade do acusado. E se houve a liquidação do débito, eu creio que incide a norma, né? Por isso, acompanho o ministro Luiz Fux, apenas para não utilizar a palavra novamente, né, provendo os declaratórios. Senhor presidente, Antes de passar a palavra à ministra Rosa Weber, eu gostaria de lembrar que, no que diz respeito à questão da extinção da punibilidade pelo implemento de idade, a jurisprudência da Corte tem o entendimento de que a publicação formal ou oficial do acórdão é dispensável para fins de interrupção do prazo prescricional, bastando a publicação material, ou seja, a que ocorre na própria sessão de julgamento, que foi o caso ocorrido neste processo. E o precedente é a ação penal número 409 da relatoria, por coincidência, do ministro Carlos Brito. Ação penal 409. Senhor presidente, Então, eu não me nós temos duas manifestei questões, sobre a outra. Talvez elimine uma série de debates, Sim. porque são dados fáticos. O embargante foi condenado pelo crime do 168A a 3 anos e pelo 337A a 3 anos e 8 meses. A prescrição pelo 109.4 fica, então, em 8 anos. 8 anos, não. Só que, antes do trânsito em julgado, ele completou 70 anos. Mas é isso, exatamente isso que o ministro falou. No dia seguinte. Por isso que eu penso que... Agora é o que diz a jurisprudência da Corte. Mas a antes do jurisprudência trânsito em diz julgado. ocorreu uma sessão de julgamento. Não, eu tenho uma visão diferente segundo do essa ministro Marco Aurélio quanto à jurisprudência que eu estou a publicação. evocar, teria ocorrido a publicação na véspera da data em que ele completou 70 anos. Então, esse argumento de que ele teria completado 70 anos e, portanto, incidiria prescrição pela metade... Não, mas são os marcos interruptivos. Presidente, Eu entendo que a sessão interrompe o prazo. Presidente, nós mas ainda estamos aqui a versar a prescrição da pretensão punitiva ainda não estamos... executória. E há essa regra quanto não é executória, exatamente. Ministro Toffoli... Então, eu discordo do ministro Marco Aurélio em relação à publicação ser a publicação oficial. Eu entendo que a publicação se dá na sessão. O que se faz pelo diário eletrônico, pelo diário oficial, é a intimação. Mas, de qualquer maneira... para interposição de recursos. Mas não é... Eu não quero esgrimir esse debate, presidente, porque... E nem o debate do pagamento... Porque eu entendo que não houve o trânsito em julgado da ação. Ao completar 70 anos, antes do trânsito em julgado, portanto, não há que se falar em PPE, em pretensão da pretensão executória, é PPP, pretensão da punição, da prescrição punitiva, porque ainda há embargos infringentes, e ao completar os 70 anos, cai para 4 anos. Caindo para 4 anos, tendo em conta que o fato foi... Deixa eu trocar 2003. de óculos para... E a verificar. denúncia... Abril de 2003 e o recebimento da denúncia em fevereiro de 2009, as duas 6 anos. decisões em concreto estão prescritas.
Bem, E aí, para mim, depende esse debate da publicação, fica prejudicado, porque não houve o trânsito. Trazendo, sem adiantar voto, mas trazendo para o debate. Eu não concordo com a publicação como sendo necessária a publicação oficial. Mas eu acho que o problema é mais, Mas eu acho que o problema não é essa, porque qualquer que seja o entendimento sobre a publicação, a verdade é que ambas as correntes estão de acordo no sentido de que não transitou em julgado. Portanto, não há prescrição da pretensão não transitou, executória. provavelmente jamais transitou. Há só da Não, punitiva, eu não sei. enquanto a punitiva, É aquilo que eu disse, a presidente. Eu regra tô da atuando num redução processo dos que eu não prazos pela julguei. metade quando se tem A parte relativa, por exemplo, a parte relativa a essa questão da idade, eu pedi vista de uns embargos de declaração. Sim. A parte relativa à idade, o que eu pude depreender é o seguinte, que a jurisprudência do Supremo Tribunal sobre o tema é no sentido de ser considerado benefício após o julgamento e na pendência dos embargos. Aí eu fui à jurisprudência. Prescrição, artigo 115 do Código Penal, aferição da idade na dicção da ilustrada maioria. Afere-se a idade do condenado para definir essa prescrição na data da apreciação do mérito da ação penal. Ainda sob essa ótica, estando pendentes embargos declaratórios quando do implemento da idade, dá-se a incidência do preceito. Entendimento diverso do relator que leva em conta a faixa etária para tal efeito, desde que completado o número de anos exigidos em lei até o trânsito julgado do decreto condenatório nos termos do precedente do plenário. Extradição número 591, ministro Marco Aurélio. Neste julgado, ficou assentada a aplicação do disposto do artigo 115 do Código Penal, tendo em consideração a pendência do julgamento dos embargos de declaração. Foi isso que me chamou a atenção. Isso, o dispositivo legal é claríssimo. É claríssimo. Eu leio o que Não diz o diga Código isso, Penal. não, presidente. Não Olha, diga porque a voz... Vamos ler o que diz o Código Penal. Não, Deixa eu não só- há vozes no olha, plenário Só em concluir a sentido emenda, diverso. só concluir a emenda. São reduzidos, artigo 115, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença, neste caso, a sentença se deu na véspera da data em que o acusado Presidente, completou 70 anos. O Código Penal é um de sistema, 70 anos. interpretação sistemática, presidente. Vamos dissociar essa regra do 115 Olha, da nós regra do precisamos 117. zelar O sistema não fecha. Vamos prosseguir o julgamento? Então, deixa eu só terminar. Agora, deixa eu só que terminar culpa, esses trechos Que culpa teve o acusado de só termos julgado em 2010? Olha aqui, eu pedi vista de embargo de declaração. Trouxe a primeira temática, pagamento do débito tributário antes do trânsito julgado. Dois. Fazer justiça aqui. Prescrição. Essa é grande. Prescrição. Idade do agente, definição temporal. Enquanto a minoridade é perquirida em face da data em que cometido o crime, a idade avançada é relativamente ao último provimento judicial. O vocábulo sentença empregado no artigo 115 tem sentido amplo. Interposto o recurso contra a condenação ou absolvição formalizada na primeira instância, considera-se a idade do agente na data do decreto condenatório a ser executado, presente as circunstâncias de que o acordo proferido substitui a decisão da Casa, quer a reforme, quer a confirme. Assim decidiu-se nessa extradição. Então, eu digo, a respeito da controvérsia, Sua Excelência anotou ser esta a melhor interpretação do artigo 115 a beneficiar aquele que haja cometido o crime, devendo ter presente a interpretação teleológica do preceito. Bem assim, a técnica interpretativa, segundo a qual não se pode tomar regra que visa favorecer o cidadão de modo a prejudicá-lo, restringindo a extensão revelada. Disse, então, que o artigo 115 do Código Penal, ao remeter à data da sentença, há de ser analisado com visão larga, presente a idade do acusado, considerando não a data do pronunciamento, mas aquele em que o título executivo penal condenatório se torna imutável na via do recurso. Então, aí eu cheguei, quer dizer, eu concluí fazendo esses cálculos também que Vossa Excelência fez. Foi condenado em continuidade delitiva, 8 anos, então, com relação à prescrição, eu também cheguei a essa conclusão. Vossa Excelência decreta a extinção da punibilidade pela prescrição. Eu provejo os embargos de declaração. Também em razão do pagamento. Do pagamento. Ministra Rosa Weber. Ministro Teorico. Vossa Excelência não quer que eu vote hoje. É porque eu só olho para a esquerda. Mas eu vou acompanhar Vossa Excelência. Eu ocupei aquela cadeira ali durante um longo tempo. Eu vou acompanhar Vossa Excelência e o ministro relator
Em primeiro lugar, porque essa questão da prescrição não está omissa no acórdão. Essa questão foi enfrentada adequadamente. Então, do ponto de vista formal, parece que não há esse vício no acordo. Até porque a questão da prescrição pela idade foi expressamente debatida e a extinção da punibilidade pelo pagamento não poderia, logicamente, ter sido analisado, portanto, não houve omissão, porque o pagamento se deu em data posterior. O que se poderia imaginar aqui seria uma concessão de ofício para declarar extinta a punibilidade em razão de um fato superveniente, que o ministro Marco Aurélio aventou. Mas eu penso que, nesse caso, nem isso é possível. Quanto à questão da idade, se é certo que existe um prazo que deve ser contado tendo como termo final o trânsito em julgado, não é menos certo que existe uma causa interruptiva da prescrição, que é a do artigo 117. O artigo 117 do Código Penal, no seu inciso 4º, diz assim: o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acordo condenatório recorríveis. Então, não é pelo trânsito em julgado. Aqui houve uma interrupção da prescrição pela publicação do acordo. E, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que foi reafirmada nesse mesmo julgamento, a publicação ocorre na data da própria sessão de julgamento. Então, na data da sessão, interrompeu-se o curso do prazo prescricional. O termo aquem, portanto, é a data da sessão, e foi isso que foi decidido claramente nesse caso. Nós não podemos desconhecer essa causa interruptiva, que se dá não pelo trânsito do julgado, mas pela própria sessão de julgamento. No que se refere ao pagamento, o pagamento é uma causa extintiva da punibilidade. A questão aqui é pertinente, acho que Vossa Excelência colocou bem, o ministro relator colocou bem, tem que se fazer a distinção entre a extinção da pretensão punitiva e da pretensão da execução, da pretensão executória. Qual é o marco divisor? No meu entender, também não é o trânsito em julgado. O marco divisor não é o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é uma condição, um requisito para desencadear o início das atividades relacionadas com a pretensão executória. Mas isso não quer dizer que a pretensão executória já não exista antes. A pretensão executória, em tese, ela existe a partir da sentença condenatória. Então, o trânsito julgado aqui, mais uma vez, não é significativo. E aqui, portanto, a questão se resume em saber se essa hipótese de extinção de punibilidade do artigo 69 da Lei 11.941, ela alcança apenas a pretensão punitiva ou ela alcança também a pretensão executória. E, nesse caso, me parece que está claro, no artigo 68, que ela alcança apenas a pretensão punitiva. É isso que está escrito no artigo 68 da lei. De modo que eu não vejo como, vamos dizer assim, depois da sessão de julgamento, ou seja, depois da aplicação da punição, porque a punição ocorreu com a sentença condenatória, que foi publicada na sessão de julgamento. Certo ou erradamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera publicada a condenação na data do julgamento. Então, a partir daí, tudo que se pode cogitar é de pretensão executória. Se o pagamento se deu depois da aplicação da punição, nós poderemos imaginar a hipótese de extinção da pretensão executória.
que não é alcançada, como se viu, pelo artigo 69. De modo que eu, pedindo vênia aos colegas que divergiram, eu acompanho o relator por essas razões. Ministra Rosa. Presidente, peço vênia à divergência e acompanho o relator. Eu até trouxe algumas considerações por escrito, mas vou me eximir de lê-las porque faço a mesma distinção entre a pretensão punitiva e a pretensão executória e entendo que, no caso, o marco, né, para que nós consideremos a idade como causa de redução do prazo prescricional é a data do julgamento, seguindo a jurisprudência do Supremo. Então, nessa linha, acompanho o relator, ou seja, Vossa Excelência, pedindo vênia à divergência. Senhor presidente, eu também preparei um voto, senhor presidente, enfocado na questão do pagamento do tributo, que há muito eu tenho dito, seja nesse plenário, seja na turma, que o legislador pátrio, em matéria de crime de ordem tributária, de sonegação, ele optou para que a lei penal fosse uma longa-manos da execução fiscal. Eu vou ler o meu voto. A minha concepção é isso, já disse várias vezes, tanto aqui quanto na turma. E, portanto, eu enfoquei esse tema. Surgiu agora o tema da prescrição, mas como esse tema do pagamento a mim basta para acolhimento dos embargos, eu vou me centrar nesse tema. Senhor presidente, como já tive a oportunidade de sustentar em outros casos, penso que a Lei número 12.382, de 2011, que regulamentou a extinção da punibilidade dos crimes tributários nas situações de parcelamento do débito tributário, não afetou o disposto no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 10.684, de 2003, que prevê a extinção da punibilidade em razão do pagamento em qualquer tempo. É tradição já no ordenamento jurídico brasileiro, vem desde a década de 60, a previsão de causas extintivas da punibilidade pelo pagamento, vinculadas aos crimes materiais contra a ordem tributária, tendo em conta a particularidade do bem ofendido. Por razões de política criminal, e isso é uma questão do legislador, não do judiciário, e porque não arrecadatória do Estado, na grande maioria das vezes, privilegia-se o recebimento do valor devido pelo contribuinte, com os acréscimos penalizadores incidentes ao processo ou à condenação criminal. Na ótica do legislador pátrio, os tributos custeiam os serviços públicos essenciais, parecendo-lhe melhor arrecadá-los a condenar o contribuinte em um processo penal ou mesmo executar-lhe a pena, porque eu entendo que é aplicado mesmo após o trânsito em julgado. Muitos podem vislumbrar nessa opção um privilégio odioso. Trata-se, porém, de opção legislativa, opção que não se submete ao controle judicial, porque está dentro da discricionariedade conferida ao Parlamento. Até porque quem pode um mais, pode um menos. Se o Parlamento pode revogar o tipo penal, ele pode estabelecer os critérios de extinção de punibilidade. Se o Parlamento pode conceder anistia de alguém já condenado com trânsito em julgado, também pode, evidentemente, estabelecer critérios de extinção da punibilidade. Quem pode um mais, pode um menos. Se é dado ao legislador até mesmo revogar a norma penal ou conceder anistia a determinadas violações criminais no ordenamento repressivo, qual seria a vedação de ordem material a impedir, nos crimes contra a ordem tributária, privilegiar, por opção política do legislador, o reforço ao erário em detrimento da imposição da pena corporal ou da pena penal. O arcabouço normativo fundamental dos delitos contra a ordem tributária e previdenciária encontra-se na Lei 8.137 de 90, bem como nos dispositivos dos artigos 168-A, 334, segunda parte, 337-A do Código Penal Brasileiro. O artigo 34 da Lei 9.249 de 95, em conformação ao que se dispõe na Lei 8.137 de 90, estabelecia a extinção da punibilidade pelo pagamento nos crimes de resultado, desde que integral até o recebimento da denúncia, produzindo tal consequência extentiva.
O delito descrito no 168-A do Código Penal, versado nestes autos, passou a ter, desde sua edição, a regulamentação da causa extintiva da punibilidade no seu próprio parágrafo 2º, que prevê a extinção da punibilidade do agente quando ele espontaneamente declarar, confessar e pagar os valores devidos, inclusive com os acessórios, antes do início da ação fiscal, entendendo a doutrina este momento como da notificação pessoal do contribuinte e da instauração da ação fiscal. Também é encontrada a previsão especial de extinção da punibilidade sem pagamento, mas com conduta facilitadora da ação da autoridade fiscal, no crime descrito no 37-A do Código Penal, pois, em seu parágrafo 1º, está prevista a extinção da punibilidade se o agente espontaneamente declarar e confessar as contribuições, importâncias ou valores, prestando todas as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Após a edição da Lei 10.684, 2003, a matéria em exame foi submetida a profunda alteração, pois esse diploma legal passou a prever, em seu artigo 9º, parágrafo 2º, a extinção da punibilidade dos crimes tributários, desde que o agente efetue o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. O pagamento, em qualquer tempo, passou a ter efeito extintivo da punibilidade, e aqui eu cito o mesmo precedente citado pelo ministro Fux, da relatoria de César Peluso, o HC 81.929, e também trouxe doutrina de Heloísa Estelita, que também foi referido no voto, então eu omito a leitura. Digo adiante, a meu ver, o que o legislador ordinário não limitou, não cabe a esta Corte, em substituição ao legislador, fazê-lo. Anuir com essa hipótese seria admitir a possibilidade da Corte de legislar, o que foge às suas atribuições constitucionais. Ademais, não se poderia dar uma interpretação desfavorável da norma ao caso, pois, sem grandes dificuldades, é perceptível que ela é dotada de contornos penais. Penso que essa orientação continua válida mesmo depois, entendo que essa orientação continua válida mesmo depois do advento da Lei 12.382, de 2011, e mesmo após a condenação com trânsito em julgado, com a devida vênia daqueles que entendem de maneira diferente. A regra do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 10.684, de 2003, por ser mais benéfica no que tange ao pagamento como causa de extinção da punibilidade que as anteriores, previstas na Lei 9.249, de 95, e no parágrafo 2º do 168-A do Código Penal, passou a regulamentar integralmente a matéria, no meu entender, com a persistência tão somente da hipótese prevista no parágrafo 1º do 337-A do Código Penal, que, por não se vincular ao pagamento, satisfazendo-se com a confissão do débito e fornecimento de informações antes do início da ação fiscal, não sofreu revogação. A tranquilidade da matéria, porém, começou a ser alterada com a edição da Lei número 11.941, 2009, que, em seu artigo 69, tratou da questão com a seguinte redação, e aí eu cito o 69 da 11.941, de 2009. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no artigo 68, quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objetos de concessão de parcelamento. Ou seja, ela é específico. Esse artigo 68 da Lei 11.941, ele foi específico para as questões de parcelamento. O artigo 68 da 11.941 trata da mesma matéria regrada pelo caput do artigo 9º da Lei 10.684, 2003, mas num campo muito menor, apenas e tão somente na hipótese de parcelamento. Nesta Suprema Corte, a Procuradoria-Geral da República propôs uma ação direta de inconstitucionalidade número 3002, que ficou sob a relatoria do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello julgou prejudicada essa ação monocraticamente, o tema não veio ao plenário da Corte, ação direta de inconstitucionalidade número 3002, foi julgada monocraticamente, sem vir ao plenário, e o ministro Celso, monocraticamente, entendeu que esse artigo 68 revogara o artigo 9º da 10.684, e por isso julgou prejudicado, e o tema não veio
né, julgando prejudicado, o tema de mérito não foi submetido ao plenário dessa Corte. Por que eu digo isso? Porque essa ação direta, ela existiu, foi julgada prejudicada, o tema de fundo não foi trazido ao plenário, e o meu entendimento é que o artigo 68 da lei mais recente, ela é específica para parcelamento, por isso ela não teve a capacidade de revogar o artigo 9º da lei anterior, com a devida vênia de quem entenda de maneira diferente. Ademais, eu digo que a norma de regência, a época em que houve, de qualquer sorte, a norma de regência, a época em que os fatos ocorreram, era aquela norma de 2003. De qualquer sorte, os fatos são de 2003, então era aquela norma já vigorava quando os fatos ocorreram. Tempus regit acto. O legislador originário não condicionou a extinção da punibilidade ao pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais até momento anterior ao trânsito em julgado. Não faz o artigo 9º essa distinção. E aqui nem houve trânsito em julgado. Ao meu ver, remanesce dúvida se, para fins penais, a regra do parágrafo 2º do artigo 9º da 10.684 também se encontra revogada pela lei. Eu entendo que não. Porque aquela lei tratava de parcelamento. Persistiram assim, aí eu vou tentar resumir, porque o ponto central do meu voto é este. O diferencial está justamente no fato de que aquela lei vincula-se aos débitos que tenham sido objeto de anterior parcelamento, enquanto esta se aplica a todos, mesmo que não submetidos ao regime de parcelamento, sendo, portanto, a hipótese mais ampla. Não poderia uma lei mais restrita revogar uma lei mais ampla. A recente edição, depois de tudo ainda há uma nova lei, a recente edição da Lei 12.382 de 2011 traz à baila novamente a polêmica em torno da matéria, ao disciplinar a extinção da punibilidade pelo pagamento da seguinte forma em seu artigo 6º. Artigo 6º. O artigo 83 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafo 1º a 5º, remunerando-se o atual parágrafo único para 6º. Artigo 83, parágrafo 1º, na hipótese de concessão de parcelamento do crédito, aqui mais uma vez, hipótese de parcelamento. A representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. Parágrafo 2º, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. Parágrafo 3º, a prescrição criminal não corre durante o período de suspensão. Evidentemente, por óbvio, a lei foi bastante cautelosa e suspendeu a pretensão punitiva nesse período de suspensão. Parágrafo 4º, extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive acessórios, que tiveram sido objeto de concessão de parcelamento. Parágrafo 5º, o disposto nos parágrafos 1º a 4º não se aplica nas hipóteses de vedação legal de parcelamento. Parágrafo 6º, as disposições contidas no caput do artigo 34 da Lei 9249, de 26 de dezembro de 95, aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde que não recebida a denúncia pelo juiz. Fecha a citação da lei de 2011. E digo que verifica-se que o legislador tentou estabelecer nova regulamentação à matéria da extinção da punibilidade pelo pagamento vinculado à ocorrência deste até antes do recebimento da denúncia. Ocorre que o artigo 34 da Lei 9.249/95 já havia sido revogado pelo parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 10.684/2003, que, por sua vez, entendo que não foi revogado pela Lei 12.382 de 2011. Isso porque deve-se fazer a devida distinção ao pagamento direto, que é o que vem disciplinado na Lei 10.684 de 2003, do pagamento resultante de parcelamento. Mais uma vez, essa lei de 2011 ela foi específica para parcelamento e não tratando a matéria de maneira ampla. Dessa forma, no meu entendimento, o sistema segue sendo regulamentado como regra geral quanto à extinção da punibilidade pelo pagamento, pelo artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 10.684 de 2003, ou seja, o pagamento pode se dar a qualquer tempo, sem prejuízo de, na hipótese de parcelamento prevista na Lei 12.382 de 2011,
permanecer suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes tributários durante o período em que a pessoa física ou pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. Ou seja, essa foi uma disciplina para o parcelamento e até para a proteção do Estado acusador, a suspensão da pretensão punitiva enquanto vem cumprindo com o parcelamento. Nessa conformidade, digo eu, a regra também introduzida pela Lei 12.382/2011, no sentido de que a prescrição criminal não ocorre durante o período de suspensão da pretensão punitiva, revela-se de maior importância, pois, estando regular o pagamento, não fluirá o prazo prescricional penal. Havendo, no entanto, o inadimplemento pelo contribuinte, ao mesmo tempo que o Estado, então, pode buscar a persecução penal, passa a novamente ter seguimento o prazo prescricional. Especificamente em relação aos crimes previdenciários, destaco ainda a posição de Miguel Reale Júnior, que reputo igualmente válida. Disse Miguel Reale Júnior: há uma manifesta antinomia na Lei 10.684/2003, de vez que o artigo 9º refere-se ao regime de parcelamento dos débitos que configure o crime previdenciário de apropriação indébita por assemelhação constante no 168-A do Código Penal. Mas esse parcelamento, com relação às importâncias descontadas dos salários dos empregados e não recolhidos aos cofres públicos, foi vetado pelo Presidente da República. Cumpre, todavia, notar a independência, disse Miguel Reale Júnior, notar a independência do preceituado no parágrafo 2º do artigo 9º em face do parcelamento, pois neste parágrafo faz-se referência à extinção da punibilidade dos crimes previstos no caput, dentre eles o do artigo 168-A do Código Penal, sem relação alguma com o parcelamento, de forma genérica, como acima analisado, com o que prevalece, diz Miguel Reale Júnior, com o que prevalece a extinção da punibilidade também referentemente ao crime previdenciário descrito no 168-A do Código Penal, com a evidente revogação da norma do parágrafo 2º do 168-A, que estabelece haver extinção da punibilidade se o pagamento ocorresse antes do início da ação fiscal. Vejam, não sou eu que estou dizendo, Miguel Reale, no livro Ação Fiscal e Extinção da Punibilidade no Crime Tributário. E continua este autor, professor titular da Universidade de São Paulo. Por outro lado, se há uma antinomia na lei penal, o conflito é de ser resolvido favor rei, com uma interpretação que dê prevalência ao disposto no caput do artigo 9º, e em especial no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 10.684/2003, e não a circunstância de haver sido vetado o dispositivo que admitiu no plano exclusivamente tributário o parcelamento do débito. A norma de cunho penal não foi vetada, está vigente e é favorável ao réu, razão pela qual sua predominância é obrigatória segundo o princípio favor rei, uma das chaves cardeais de interpretação em matéria penal. Fecho a citação de Miguel Reale Júnior. Por essas razões, no meu entendimento, o pagamento empreendido pelo réu em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação que lhe foi imposta. E, de qualquer sorte, ressalto que, no meu entendimento, isso também poderia ocorrer até posteriormente ao trânsito em julgado. É causa de extinção de sua punibilidade, conforme, no meu entender, opção político-criminal do legislador pátrio, razão pela qual eu acolho os embargos opostos para declarar, por essas razões, extinta a punibilidade do agente pelo delito que lhe é imputado nos autos. É como voto, senhor presidente. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu peço vênia à divergência iniciada, mas eu acompanho o voto do ministro Aires Brito, que, neste caso, agora também é o voto de Vossa Excelência, como o atual relator, do ministro Theory, no sentido de rejeitar os embargos rigorosamente nos termos expostos nas razões de Vossa Excelência. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência pelos dois motivos. Primeiro, reconhecendo a ocorrência da prescrição, e trago à baila um acórdão que me parece muito paradigmático, pedagógico até, do ministro Sepúlveda Pertence, reconhecidamente um dos ministros que mais era versado em direito penal. E esse acórdão foi
tirado de um agravo regimental na PET 1079, embora se tratasse de uma pena de multa. O ministro relator, evidentemente esse acórdão foi acolhido pela Casa, assentou o seguinte: o trânsito em julgado da decisão condenatória constitui o termo inicial do prazo para satisfação da pena, no caso, pena de multa, cuja exaustão, de sua vez, é pressuposto da execução compulsória. Aí diz ele, em seguida, para esse efeito, não é dado reputar transitada em julgado a decisão que, embora proferida em instância única pelo Supremo Tribunal Federal, está sujeita a embargos de declaração, pois do seu julgamento pode eventualmente decorrer a alteração do julgado. Como não houve trânsito em julgado ainda, entre o recebimento da denúncia e a data dos fatos, a meu ver, tendo em conta a redução pela metade do prazo prescricional em virtude da idade do réu, ocorreu, de fato, a prescrição. De outra parte, também, sensibilizado pelo voto, a meu ver, muito aprofundado e vertical do ministro Fux, agora complementado de maneira, a meu ver, também, da taverna exemplar pelo ministro Dias Toffoli, extinguiu-se a punibilidade pelo pagamento do débito. Isso está exposto com todas as letras no parágrafo 2º, artigo 9º da Lei 2.684, 2003, e o ministro Toffoli, agora, de forma, a meu ver, muito consistente, demonstrou, a meu ver, de forma satisfatória, que a lei superveniente, em seu artigo 68, tratou apenas dos parcelamentos e não teve o condão de revogar esta extinção da punibilidade prevista pelo artigo 9º, inciso 2º do referido diploma legal. Portanto, com a devida vênia, acompanho a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux. Senhor presidente, toda a discussão aqui se travou em cima do artigo 68, da Lei 11.941/2009. O voto do ministro Dias Toffoli trouxe um argumento que eu gostaria de meditar a respeito, de que essa lei se referiria apenas à hipótese de parcelamentos e não a pagamentos, como parece que ocorreu. Aqui não se tratava de um débito parcelado, mas um pagamento sem parcelamento. De modo que, se Vossa Excelência permitir, os colegas permitirem, eu vou pedir vista. Então, após o voto vista do ministro Luiz Fux, pelo acolhimento dos embargos de declaração, que foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, e após o voto do relator designado, presidente, pelo não acolhimento, designado regimentalmente, pelo não acolhimento dos embargos, seguido pelos votos dos ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Carmen Lúcia, pediu vista ao ministro Teori Zavascki. Está encerrada esta sessão.